Você que cria ou quer criar conteúdo em alguma rede, eu te faço uma pergunta. Se você tivesse a oportunidade de sentar lado a lado com um dos maiores nomes daquele canal que você está visando, que você já cria, trabalha por lá, seja YouTube, Instagram, e-mail da vida, enfim. Se tivesse a oportunidade de sentar lado a lado com essa pessoa e absorver algumas dicas, alguns insights, você gostaria disso? Eu acredito que seja bem enriquecedor. Esse vídeo é praticamente isso, um pouquinho mais distante. Nele, eu vou te trazer dicas de produção de conteúdo, conforme a segunda pessoa que tem uma maior posição dentro do Substack, que é uma plataforma de e-mail, basicamente, de newsletter. Essa pessoa é o Lenny Hatchetsky. Tive até que ler aqui, talvez eu tenha metido alguma gafe. Hoje, ele ocupa a segunda posição de maior criador dentro dessa rede, do Substack em si, com quase 1 milhão de inscritos. Tá bom, né? Um volume considerável. Eu assisti uma palestra dele de mais de 1 hora em inglês num canal que eu vou até deixar aqui embaixo na descrição, caso você tenha interesse também, e dar uma olhadinha na entrevista completa. E trouxe vários insights para cá, direcionados justamente para a produção de conteúdo no âmbito geral e como ele olha para dentro do Substack para criar esses conteúdos por lá. Bora pegar, absorver algumas dicas? Ricas dicas, por sinal. De alguém que sabe bastante, né? Começando pelo começo. Pensando em produção de conteúdo, é bom, é crucial que fique muito claro o que você ensina e quais os benefícios disso para a pessoa. Se eu estou criando conteúdo, seja lá na rede que for, eu preciso ter um posicionamento. Normalmente, a pessoa que eu estou pensando para resolver algum problema meu, que eu estou buscando algum conteúdo, ela se centraliza num determinado pilar. Tem uma pessoa aqui dentro do YouTube que produz conteúdo a respeito de YouTube no geral, que é o Joba, um nome maravilhoso, por sinal. E o Joba ele fala muito da questão de qual o problema que você resolve. Olha, eu resolvo o problema das pessoas que querem emagrecer. Esse é o meu problema central. E a partir disso eu desmembro diversas frações, fatias de conteúdo que sustentam essa ideia principal. Se eu vou olhar para uma outra pessoa, tem um cara que eu gosto muito, que é o Elton Luiz. Ele fala muito de você é o seu nicho. Ou seja, você, as coisas que você faz, condiz com as coisas que você resolve. Logo, porque estão na realidade. Seja uma projeção do que você quer fazer, ou as coisas que você já está fazendo e quem sabe até que já fez há algum tempo. E tudo isso está sendo ordenado por uma grande ideia, uma única ideia. Dentro da publicidade, da propaganda, se tem aquela palavrinha mágica que muita gente se bate para definir o que é a tal da Big Idea. Uma ideia central que ela direciona, que ela norteia toda uma campanha. E quando eu estou pensando em produção de conteúdo, a ideia é muito semelhante. Eu tenho que me estabilizar, eu tenho que focar num ponto onde eu vou conseguir desmembrar toda a minha produção no entorno. Eu faço o quê? Nesse canal, por exemplo. Todos os conteúdos que eu produzo aqui dentro, marketing digital, copywriting e criatividade atrelado a isso, tem o propósito de contribuir para que você consiga vender ou vender mais pela internet. Até porque o marketing digital por si só está muito relacionado a vendas e o copywriting está relacionado à comunicação de tudo isso. E a criatividade, a maneira como eu consigo orquestrar essas coisas e trazer, de certa forma, uma embalagem na comunicação para que fique mais atrativo, eu consiga mais destaque, enfim, a criatividade vai muito além disso. Mas grosseiramente isso. Então, o que, que você ensina? Porque se eu começo a pegar pontos muito distantes, desconexos, uma hora eu estou falando de copywriting e daqui a pouco eu estou passando uma receita de bolo aqui dentro, as pontas ficam soltas. Chega uma pessoa de um nicho, chega uma pessoa de outro nicho e essas coisas não se conversam. Muitas vezes as pessoas têm crescimento de audiência, só que isso não representa ali na frente conversão final. Quantidade não é qualidade. E muitas vezes eu tenho menos gente, só que aquelas pessoas são muito mais qualificadas e convertem no final das contas para o destino que eu estou buscando, para o meu objetivo, seja uma venda, enfim, seja lá o que for. Então é justamente essa questão de eu nortear minha produção de conteúdo em cima de um eixo principal. E a partir disso, eu, vamos dizer, eu ramifico, eu desago algumas vertentes aí para produzir algumas coisas semelhantes. Beleza? Mas ter esse cerne, ter esse norte, para quando a pessoa chegou no teu canal, é no YouTube, é um e-mail, seja onde for, fique bem claro o que, que você entrega, no que você ajuda, no que você contribui para a vida daquela pessoa. Beleza? E aqui embaixo, tudo amarrado de maneira simples e objetiva.
claridade. Bateu o olho, eu já sei do que essa pessoa fala, eu já sei do que se trata esse tipo de conteúdo, tá bom? Depois de gravar os vídeos, eu fui perceber que eu uso óculos levemente tortinho. Eu tenho sempre a impressão de que ele tá um pouquinho pra cá, aí eu puxo, só que ele acaba ficando mais torto. Enfim, quando ele tá reto, pra mim parece que tá torto. Só uma observação. Vamos para o ponto 2. Sirva melhor e melhor e melhor. O que realmente entrega é indicado, curtido, assistido. Beleza? Aí que vem o cerne da produção de conteúdo em si. Cada peça de conteúdo, por si só, vamos dizer que ela é um vendedor. A todos os momentos a gente está se vendendo. Todo momento a gente está vendendo uma coisa. Seja a nossa imagem, a nossa identidade, que as pessoas gostam de chamar de branding, as nossas ideias, os nossos produtos, seja lá o que for, a todo momento a gente está se vendendo. Seja numa roda de amigos, seja na rua, seja aqui no YouTube, seja produzindo conteúdo diretamente para uma rede social profissional. E a questão, o cerne da produção, é justamente servir melhor, agregar valor para aquela pessoa. A pessoa tem que sair do teu conteúdo com uma ideia de que conseguiu solucionar alguma coisa, o que ela estava buscando. E essa solução, muitas vezes, ela pode ser diretamente ligada a, sei lá, como amarrar um cadarço, como preparar um bolo. Pode ser alguma coisa direta, seca, vamos dizer assim. Como também pode ser uma expansão de consciência, pode ser uma conversa. As formas de se agregar valor são inúmeras, entende? E a questão, o cerne, é justamente se preocupar com isso. Não ficar olhando para um lado, olhando para o outro. Nossa senhora, mas eu não tive tantas curtidas, mas eu não tive não sei o quê. Claro, é interessante analisar métricas, acompanhar isso tudo, saber para onde que meu barquinho está indo, ajustar as velas conforme o caminho. Só que o cerne de tudo, eu tenho que estar sempre me preocupando em produzir cada vez mais e melhor. Só isso. Como que eu consigo ajudar melhor as pessoas? Porque aí vamos entrar no viés do conteúdo em si. Tá, beleza, eu vou pensar no YouTube, eu vou pensar no Instagram, eu vou pensar se onde for, tá, eu preciso de curtidas, eu preciso de compartilhamentos, eu preciso de engajamento, eu preciso, tá, beleza. Só que se eu ficar me preocupando com isso, de repente eu vou deixar a qualidade de conteúdo de lado para tentar sanar esses pontos específicos. Nossa, eu preciso ter mais retenção nos meus stories, eu preciso ter mais retenção no meu vídeo, eu vou buscar o gancho perfeito, eu vou buscar... Olha, se tu tentar focar só em produzir melhor, tu vai acabar suprindo todas essas demandas. O meu irmão, ele criou um canal aqui no YouTube faz cerca de 3 semanas. Por Instagram, eu já produzo conteúdo há cerca de 1 ano e meio, um pouco mais. E eu não olho muito para lá, foi mais para a maior parte dos conteúdos, se não 99%, são escritos. Foi para lapidar a questão da escrita e ter uma vitrine lá, com eu trabalho diretamente também com escrita, no âmbito do copyright. E, claro, para colocar uns anúncios lá, algumas coisas lá para associar o gerenciador de anúncios, enfim. E eu já desde sempre vejo esse lado de como eu consigo agregar mais. Até porque senão isso não sustenta a minha consistência. Porque se eu não alcanço essas métricas, nossa senhora, já me dá uma tristeza porque eu preciso de curtida, eu preciso ter esse, vamos dizer, esse retorno, esse reflexo do outro lado das pessoas, do engajamento, disso, daquilo, beleza. Só que quando eu comecei a me preocupar mais só em como que eu posso melhorar meu conteúdo, agregar mais valor para as pessoas, o que eu posso entregar que elas realmente estão querendo, que realmente vai agregar, vai solucionar o que elas estão buscando, começou a ficar muito mais fácil. Porque eu só precisava olhar para esse ponto. Entende? Então, o foco é só melhorar o meu conteúdo. Como que eu posso agregar mais valor? E é isso que eu falo com meu irmão. Meu irmão, ele cria um canal no YouTube, tá fazendo alguns vídeos, e todo dia ele fala para mim, nossa, eu fico apertando F5, dando refresh na página, e como que eu consigo criar conteúdo, e como que eu consigo, quer dizer, engajar, como que eu consigo crescer mais aqui a conta, tu acha que tá dando certo, tu acha que não tá dando certo. Além das minhas experiências, criando para mim mesmo, já tive experiências criando para outras contas muito, muito maiores, aí com o intuito realmente de crescer, de aumentar a base e tal. E eu falo para ele, cara, não se preocupa com isso, deixa de lado, esquece. Vai olhar tuas métricas, vai analisar tuas coisas com calma, depois de uns 90 dias, depois de uns 3 meses, se preocupa só em como que eu consigo servir melhor, como que eu consigo entregar melhor para as pessoas. E isso não é só o meu ponto de vista a respeito do conteúdo. Porque, como eu disse, o conteúdo ele é um vendedorzinho ambulante. Então, eu estou sempre agregando de uma maneira ou outra. As pessoas estão chegando, as pessoas estão saindo. E quanto mais eu consigo suprir essa demanda, essa necessidade das pessoas diante do que elas estão buscando, melhor vai ser o meu conteúdo. Mais curtidas ele vai ter naturalmente, mais indicações ele vai ter naturalmente, mais pessoas assistindo, mais compartilhamentos, mais indicações, entende?
Então uma coisa já vai respingando na outra, não preciso ficar me preocupando com o contexto geral. Claro, eu analiso as métricas e pontualmente eu vou direcionando uma coisinha ou outra, faço um ajuste fino aqui, uma coisa ou outra, para melhorar. Enfim, mas no âmbito geral é como eu agrego mais valor na vida das pessoas. E isso eu vejo produtores de conteúdos de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos falando. Inclusive até o Lene aqui, que é o cerne desse vídeo. Como que eu consigo agregar mais valor para a vida das pessoas? No final das contas é isso que importa, produção de conteúdo. Não ficar bitolado em cima das métricas, não ficar bitolado em cada dia ter que ficar mudando uma coisa, ter que procurar a fórmula mágica, não. Até porque isso não se sustenta. Eu preciso ter consistência na produção de conteúdo e fazer cada vez mais e melhor. Agregar valor. É isso. Grosseiramente é isso. E um outro ponto que até já deu uma leve pincelada ali quando eu falei é o de verdade. O que que eles querem? Não adianta eu abrir aqui o canal aqui, por exemplo, de copywriting e ficar falando sobre pontos muito específicos, ultra mirabolantes e tal, coisas que só tem o meu interesse, basicamente. Que as pessoas não se interessam muito. Na prática, quem está buscando saber um pouco de copyright, ou até que de repente aprofundar, não busca muito por aquilo. Eu vou morrer na praia. Não vai ter ninguém me assistindo, não vai ter ninguém comentando, não vai ter ninguém engajando. No final das contas, meu canal não vai crescer. O meu trabalho, entre aspas, bem entre aspas, vai ser em vão. Porque nenhum trabalho que eu busco essa lapidação ele é em vão. Porque por mais que não tenha gente me assistindo, eu estou lapidando a mim mesmo, a minha comunicação, o meu conteúdo em si, porque eu preciso estudar, eu preciso absorver para depois conseguir entregar. Então eu estou me lapidando, estou crescendo a todo momento, independente das nuances externas das pessoas em torno disso. Mas se eu estou visando crescer o meu canal, seja onde for, na rede que for, seja no e-mail, seja onde for, eu tenho que pensar no que as pessoas querem. Eu sou músico há mais de década, também em paralelo. Hoje bem menos, a maior parte do tempo em casa estou estudando. Mas quando eu vou tocar na noite, por exemplo, é a mesma nuance de pensar em conteúdo, pensar aqui na internet, pensar no marketing em si. Oferta e demanda, mercado. As pessoas elas querem alguma coisa e tem uma X quantidade de pessoas entregando aquilo que elas estão buscando. Se eu não entregar, eu tenho de lado alguém que quer uma coisa. Se eu chego com uma coisa diferente, a pessoa não vai querer. Enfim, basicamente é isso. E quando eu estou na noite, quando eu vou tocar, por exemplo, eu posso gostar muito, sei lá, de Tom Jobim, João Gilberto, B.B. King, enfim, sei lá. E aí eu vou chegar na noite para tocar e eu vou querer tocar as músicas que eu escuto em casa, grosseiramente. Muitas das vezes eu vou ficar tocando sozinho. Não vai ter ninguém cantando comigo. As pessoas vão levantar, vão dar uma volta no banheiro, não vão consumir, vão sair fora, não vão indicar para os amigos. Entende? Só que aí, de repente, se eu tocar só o comercial, que é, vamos dizer, o que vende, só que as pessoas estão avidamente querendo, escutando, eu vou estar me afastando um pouco da minha essência, do que eu realmente gosto. Só que aí eu vou estar satisfazendo todo mundo, só que não a mim mesmo. O que faz com que esse cenário não seja tão sustentável. Porque é difícil a gente se manter continuamente fazendo alguma coisa que a gente não gosta. A não ser que tenha um propósito muito maior por trás, mas eu construir minha identidade em cima de alguma coisa que no final das contas vai me representar, mas que não condiz com quem de fato eu sou, tem uma distância muito grande. E isso, no final das contas, vai acabar dando umas interferências aí, com certeza vai atrapalhar na constância, na entrega. Seja a médio prazo, longo prazo, curto prazo, em algum momento vai dar alguma treta. Então, eu vejo que é interessante fazer um misto dessas coisas. Fazer um misto. Justamente pensar no que essas pessoas estão querendo especificamente. Eu vou suprir a dor delas específicas, mas eu também vou falar em algum momento, eu vou tocar a música que eu gosto mais em algum momento, porque por mais que seja uma parcela menor, mas tem outras pessoas que vão se identificar com aquilo. Tem algumas outras pessoas que elas gostam desse tipo de conteúdo, desse tipo de música. E muitas vezes eu me destaco justamente por causa dessa musiquinha diferente que eu toco. Justamente por essa pecinha de conteúdo diferente que eu faço. Ao invés de eu ficar buscando gatilhos mirabolantes para falar de um vídeo, se eu trocar isso tudo por uma reflexão, eu posso atrair menos gente, posso crescer mais devagar meu canal, beleza. Mas tá mais colado com a minha identidade. Eu estou agregando mais do que eu realmente sou. Eu estou me lapidando melhor, estou me sentindo melhor e as pessoas elas entendem, elas enxergam isso. Então eu acredito que aí tem justamente essa questão da sabedoria diante dessa decisão de fazer esse balanço. Eu tenho que entender, eu tenho que escutar, eu tenho que estar atento ao que as pessoas estão buscando, seja através de mecanismos de buscas, se eu vou usar lá o Google Analytics, se eu vou usar o SEMrush para buscar isso daí, ou se eu vou entrar num perfil de uma pessoa, de outra do mesmo nicho, perfis maiores, para ver quais são as dúvidas nos comentários, para produzir vídeos a respeito. Os artifícios são inúmeros. A questão é me atentar justamente no que essas pessoas estão buscando, para não criar em vão quando eu estou falando em crescimento do meu canal.
Quando eu falo canal, estou dizendo a rede em si, seja o Instagram, seja o YouTube, seja lá o que for. Beleza? E também não deixar a identidade de lado para não ficar só se vendendo comercial. Porque é complicado o negócio, é complicado. Esteja vendo a música, veja a produção de conteúdo, tudo que é canto. E qualidade e repetição, sem fórmulas mágicas. Ali acredito que foi o segundo item do produzir cada vez melhor. E é justamente isso, essa é a base da produção de conteúdo. Não tem fórmula mágica, não tem fórmula mágica. Qualidade e repetição. Eu só consigo melhorar alguma coisa quando eu repito. O conhecimento por si só, o saber, ele incrusta, ele é lapidado conforme a gente repete. Um professor ele faz 788 vezes a mesma coisa. A mãe, o pai, ela educa o filho falando 250 mil vezes a mesma coisa. E muitas vezes não dá certo. Entende? Então imagina, se repetindo bastante, muitas vezes já não dá certo, imagina se não repetir. É a repetição, que ela incrusta, que ela lapida, e a assimilação daquilo, a digestão também. Eu estou fazendo a repetição, só com uma coisa mais interna. Então, é justamente isso. É a junção do item 2 e o item 4, que seria a base da produção de conteúdo, segundo Lane e outros produtores tão grande quanto. E muitas pessoas que eu acompanho aí, que tem mais de décadas nas costas produzindo conteúdo, uma penca de gente. Produzir mais e melhor, mais e melhor. E manter isso. Repetir esse processo. Basicamente isso. Produção de conteúdo se resumiria a isso, grosseiramente. Como que eu produzo conteúdo? O que eu me preocupo? Produzir melhor. Como consigo agregar mais valor para as pessoas? Como que eu consigo melhorar isso? Qualidade. Qualidade é subjetiva. O que é bom para mim pode não ser bom para ti, mas como eu consigo melhorar isso diante das necessidades daquelas pessoas que estão buscando? Quanto mais eu direcionar para isso, tende a ser melhor, porque eu estou satisfazendo o público e essa questão varia, ela caminha lado a lado com o meu objetivo. Se eu estou buscando crescer base, eu tenho que satisfazer as pessoas que estão buscando aquele conteúdo. Logo, o meu conteúdo ele é melhor conforme eu atendo mais e mais as necessidades daquelas pessoas de maneira específica e certeira. Aí eu estou melhorando a qualidade. E para que eu consiga fazer isso e melhorar, eu tenho que fazer continuamente esse processo. E eu não posso fazer uma coisa e daqui a pouco fazer uma outra diferente. Se eu não tenho processos bem estabelecidos, se eu não tenho uma continuidade de ações pré-determinadas, eu não tenho como melhorar. Eu não tenho gestão da qualidade diante dos meus processos. E qualidade é um tema que me interessa bastante. Eu fiz meu TCC inteiro, quase 150 páginas sobre gestão de qualidade na engenharia. Desenvolver sistema de gestão total em empresas de engenharia, mais um monte de coisa, qualidade, eu gosto muito desse tema. Vou trazer alguns conteúdos para cá, para esse canal, inclusive. E é justamente isso, sem fórmula mágica. Como eu consigo entregar mais valor, como eu consigo melhorar minha qualidade diante do que as pessoas estão buscando, diante do que eu estou integrando, e repetir esse processo. Porque nesse processo está havendo a lapidação constante do meu conteúdo e de mim mesmo, que estou absorvendo para conseguir entregar uma coisa cada vez melhor. Beleza? Vambora. Quinto item. Aí que entra a questão que eu estava falando, respingos aqui do ponto 3. Do ponto 3, é isso mesmo. De gosto, da questão da identidade. Quando eu vou produzir conteúdo, eu tenho que pensar no que eu gosto. Até porque a produção de conteúdo, muita gente pensa, que nem o meu irmão, cara, eu fiz esse conteúdo há uma semana, ainda não estourei, eu ainda não recebi um e-mail da NASA aqui dizendo para eu produzir conteúdo para eles, que eu sou uma revelação da produção de conteúdo. Não é assim que funciona. Quando a gente vai produzir, varia, ou que nem muita gente diz por aí, varia de rede para rede, de meio para meio, mas em tese, pelo que se escuta de tudo que é lugar, cara, vai produzir conteúdo. Se propõe a fazer essa parada pelo menos 2, 3 anos. Senão não tem como. Não tem como. As pessoas que a gente vê aí, perfis de 10, 20, 30, 300 mil, 500 mil seguidores, na maior parte das vezes eles tiveram uma trajetória de anos. Raras as exceções que as pessoas conseguem viralizações mirabolantes através de um ponto ou de outro que trouxeram muita audiência num prazo curtíssimo de tempo. E muitas das vezes, ainda em cima dessas nuances, aquela audiência é desqualificada e não converte no final das contas, porque aquela pessoa estava buscando o objetivo final, né? Então a questão é produzir cada vez mais e melhor. Não tem que tentar se ater a quero viralizar, quero explodir, porque isso dificilmente acontece. E quando acontece, muitas das vezes acontece de maneira errada, que só quebra em relação aos objetivos. Entende? E para que eu consiga passar uma parcela de tempo considerável, que nem eu falei, vamos produzir conteúdo. Que nem eu criei esse canal no YouTube. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou com 18 inscritos. 18 inscritos. Eu estou produzindo conteúdo desde o final do ano. Faz aí cerca de 3 meses produzindo. Como que eu vou pensar em alguma coisa? Como que eu vou abrir um negócio, que eu vou abrir uma empresa
e vou pensar em 3 meses, deu certo, será que eu caio fora, será que eu largo nisso, será que o problema é meu? Cara, não é assim que funcionam as coisas. E é difícil me sustentar em alguma coisa se eu não tenho o mínimo de apreço, se eu não tenho o mínimo de identificação com aquilo que eu estou fazendo. É muito difícil. E a produção de conteúdo ela é justamente isso, o consumir e o entregar. Imagina, você aí é, sei lá, os seus gostos, vou olhar para mim então. Arthur, eu pegar e ficar estudando, sei lá, ficar estudando direito. Me desculpem as pessoas, os advogados, as pessoas do direito, um ótimo tempo para escolher aqui, todo mundo processando. Mas se eu fosse ficar estudando direito, cláusulas minúsculas e, enfim, as nuances do direito no âmbito geral, eu não gosto, acho chato pra caramba. Se eu tivesse que ficar estudando isso pro resto da minha vida, não ia dar bom. Não ia dar bom. E até porque eu não ia conseguir fazer uma coisa sustentável de continuamente estar me lapidando em cima disso daí. E eu não conseguiria desprender o meu potencial máximo. Porque a gente só consegue despontar o potencial que a gente realmente tem nas coisas quando a gente se encontra no que nós estamos fazendo. De fato. Quando eu sou aquilo que eu estou fazendo. Quando eu me identifico tanto a ponto de ser uma coisa só, basicamente. Entende? Então, quando eu penso na produção de conteúdo, é crucial pensar no que eu realmente gosto. O que eu realmente gosto de estudar. O que eu realmente gostaria de estar entregando para as pessoas. Quais tipos de papo eu gostaria de ter com as pessoas que compram os produtos. Qual tipo de produto eu gostaria de fazer, se esse for o fim, por exemplo. Eu tenho uma comunidade, quais tipos de assuntos eu gostaria de ver por lá, como eu gostaria de interagir com as pessoas, entende? Então, tem que ter o gosto. Senão eu vou fazer uma coisa que dificilmente vai ser sustentável a médio, a longo prazo, quem sabe até a curto prazo, entende? E isso também respinga no agregar valor. Por causa que a gente vê quando as pessoas estão fazendo as coisas de, vamos dizer assim, de má vontade, quando elas não estão se identificando de fato com aquilo que elas estão entregando. Então, as pessoas do outro lado elas sentem, elas entendem isso. E você mais ainda, quando estiver produzindo, quando tiver que sentar, vou estudar aquilo, estou estudando aquilo ali, meu Deus, coisa chata, vou ter que sentar para estudar aquele tema de novo. Ai, meu Deus do céu, vou ter que produzir aquele negócio, aquele vídeo chato, entende? Eu tenho que, não vou dizer que é uma coisa fácil, que é difícil, mas constância em qualquer coisa da nossa vida, eu acredito que seja difícil, porque nós caminhamos numa nuance aí, numa montanha-russa de sentimentos, de emoções, de situações na nossa vida. E qualquer coisa que a gente tem que manter uma constância já é difícil. Se a gente tentar manter uma constância em uma coisa que a gente vê uma chatice tremenda, absurda, uma tristeza, pai amado, eu tenho que produzir aquele negócio, olha, difícil, difícil. Então tenha um gosto naquilo, vai facilitar bastante o caminho. Não vai ser fácil, não vai ser uma maravilha soltar foguetes por aí, porque é trabalho, é seriedade, é foco, consistência. Mas vai facilitar muito. Quando eu realmente me encontro, quando eu gosto daquelas coisas, aí, como eu coloquei aqui, eu mergulho naquilo. Me traz mais satisfação, mais facilidade, mais leveza para que eu consiga realizar aquelas atividades. E também transmitir adiante para as pessoas o que eu estou propondo. Beleza? Vamos para o último item, last item da lista. Que esse é um ponto muito importante que eu gosto demais, como eu falei, da qualidade que anda lado a lado com processos, enfim. No geral, e é uma coisa que eu vejo que as pessoas se batem muito, muito, muito. E cada vez mais é vendido coisas tortuosas a respeito desse tema, que é a questão de processos, no âmbito geral. O Lene, ele fala muito de esteja em paz com a simplicidade. Não há problema nisso. As coisas têm que ser simples. Eu, na minha vida, particularmente, Arthur, eu busco simplicidade em tudo. Em tudo. Eu já sou um cara muito imaterial. Eu já não. Eu vejo o valor, claro, eu entendo as nuances, as necessidades dos quesitos materiais da nossa vida, do financeiro, beleza. Mas eu sou um cara muito simplista, muito minimalista. Entende? A essência das coisas. Eu iria usar a palavra essencialidade. Eu nem sei se existe, mas, enfim, acho que transmite a ideia. O que é realmente essencial para a nossa vida. Entende? Eu busco isso. E nas coisas que eu faço também. No âmbito geral, simplicidade. Processo. Quando eu estou pensando aí, vão amarrar na minha qualidade, aí, no assunto da qualidade, qualidade é simplicidade também. Porque quanto mais eu complico os processos, mais fica difícil de eu realizar, mais fica difícil de eu acompanhar e mais fica difícil de eu otimizar. Então, a qualidade, no âmbito geral, ela é simplificar as coisas e fazer com que eu caminhe até o destino final, que eu entregue o que a outra ponta está buscando, e a qualidade condiz com a ponta final. Se eu consigo entregar o que fulano está buscando na ponta, eu estou tendo qualidade. Lembrando que é subjetivo, o que é bom para mim pode não ser bom para ti, mas eu estou entregando o que tu quer, então em tese tem qualidade. E a questão é justamente isso. Ter paz com os processos. Cada vez se vê mais, nossa, busque uma ferramenta para, sei lá,
para gerir processos, tal, aí tá usando tal ferramenta, daqui a pouco aparece uma outra lá, um Megazord plano na tela, use tal outra ferramenta para buscar. Não, não. Simplicidade. Eu aqui, Arthur, que eu fiz engenharia, que eu geri processos de empresas gigantescas, que eu fiz gestão de qualidade, que eu fiz um monte de coisa. O que, que eu uso para me organizar, meu pai? Eu uso aqui, ó. Papel, o velho e bom papelito aqui. Eu uso bloco de notas arrudo no computador e de maneira relativamente simples. Eu boto 3 linhas ali, divido manhã, tarde e noite. E eu uso o Notion, uma plataforma central. E aí tem alguns projetos, inclusive, que eu estava conversando com algumas pessoas que eu participo, e um amigo meu, ele disse para mim, Arthur, vamos pegar tal ferramenta para processo tal, para gerir os projetos, na verdade. Eu falei, cara, a gente já está usando o Notion, para que mais uma? Ah, não, porque a outra faz isso aqui. Eu falei, cara, é realmente necessário? Você está se perdendo no Notion? Vamos arrumar o Notion, não fica olhando para o outro lado, não fica procurando outras coisas. E aí, quanto mais eu trago dificuldade no meu processo, mais obstáculo eu estou trazendo também. Mais difícil é para eu executar. Se eu tiver que sentar e botar uma luz e um banner, tiver que esperar um elfo pular na minha janela para eu produzir esse vídeo, e aí eu tiver que entrar e linkar isso, aquilo, tá entendendo? O processo se torna difícil. Mas se eu tiver só que simplesmente sentar aqui, dividir minha tela e deixar o roteiro de um lado e a minha câmera aberta no outro, com o que eu já deixei previamente selecionado, escrito no outro dia, para ter os pontos principais para fazer esse vídeo, fica muito mais fácil. Qual é o meu processo? Sentar e gravar o vídeo. Abrir aqui a ferramenta que eu uso para gravar, no caso o OBS, e já era, gravar, ponto. É isso. Meu processo é simples. Quanto mais simples, mais fácil fica para eu executar, mais fácil fica para eu lapidar, mais fácil fica para eu olhar e administrar os dados e saber coordenar para que ao lado que eu vou no final das contas. Então, no âmbito geral, essa que seria a minha sugestão e também a do Lene, em tudo. Simplicidade. Não tem problema com a simplicidade. Muitas vezes, e eu vejo que cada vez mais na rede, é uma base da rede, em si na internet, em si, em anúncios, em tudo, produtos, das pessoas venderem a complexidade e te mostrarem a solução. Elas dizerem para você, botar na sua cabeça que as coisas têm que ser complexas. Não, as coisas não têm que ser complexas, não precisam ser complexas. E quanto mais a gente fala com alguém que domina qualquer coisa da nossa vida, a pessoa ela aprende e ela mostra aquilo com uma simplicidade tremenda pra gente. Então, quanto mais a gente entende uma coisa, quanto melhor a gente vai ficando em uma coisa, a gente busca a base, a gente busca a essência das coisas e não ficar enfeitando, emperiquitando as coisas. Não, a gente busca o que realmente funciona. Lapida aquilo e foca no que realmente é necessário. Entende? Porque se eu estou pensando em produção de conteúdo, o meu foco ele é produzir o conteúdo. Meu foco não é ficar criando mirabolâncias em torno para dificultar esse processo. Não, é produzir conteúdo. Como que eu consigo ter facilidade para produzir conteúdo? O que eu preciso? Eu preciso fazer um roteiro, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, entende? Organizar isso, claro, essas atividades que eu tenho que fazer, mas de uma maneira simples. Onde eu consigo centralizar essas atividades? É no Notion, é no Trello, é no bloco de notas, é no meu caderno, seja lá onde for. Pensei nisso, beleza, vai ser lá. Eu vou organizar de uma maneira que fique clara, que não me roube tanto tempo e beleza, vou executar. É isso, eu vou lapidando ao longo do tempo. E é isso, fechou? Claro que eu não estou dizendo, fecha os olhos, fecha a cabeça para tudo que vão te propor aí, uma ferramenta nova, isso, aquilo, mas reconheça o que você está fazendo. Está suprindo a sua necessidade? Está suprindo a sua demanda? O que você precisa entregar? Beleza, mantém. Para que vamos lá? Entendeu? Ah, não está suprindo. Pô, acho legal, vou dar uma olhadinha lá. Porque tem um pontinho aqui que eu não gosto nessa ferramenta que eu uso, eu tô sentindo falta de fazer tal coisa, será que a outra consegue suprir? Que ela consegue entregar? Pô, vou dar uma olhadinha lá, não tem problema. Mas buscar por buscar, porque tem que ser mais complexo, porque ao invés de eu abrir uma aba, eu tenho que abrir 5, e eu estou sentindo que o meu processo está melhor, tem mais valor, porque eu trouxe mais complexidade, é um puta de um tiro no pé. Simples assim. Simplicidade, sim, ela é a chave das coisas, da execução, em tudo na nossa vida. Eu acredito que da nossa vida em si. Eu não vou entrar em vieses filosóficos aqui, até me contive, segurei. Mas basicamente isso. Processos no geral. Simplicidade. Quanto mais simples, melhor. Mais fácil para executar, mais fácil para administrar, mais fácil para analisar. E para otimizar também, né? Que anda junto com esse administrar. Fechou? É basicamente isso. Essas são as dicas. Peço desculpas aos, talvez, emocionados que vieram esse vídeo que em busca dos gatilhos mirabolantes. Não, não existe isso. Entregue o valor da melhor maneira possível. Veja quem está lá e pense na melhor maneira e organize de entregar o que aquela pessoa está buscando. Faça isso cada vez mais, cada vez melhor. O conselho que eu dei, os avisos que eu dei pro meu irmão, que criou o canal faz 2 semanas, é os mesmos que eu estou te dando nesse vídeo. E se gostou desse tipo de conteúdo, convido a você que comente aqui embaixo,
sobre esse vídeo mesmo, sobre algum assunto que gostaria que eu trouxesse para cá, se inscreve, compartilha com o pai, com o amigo, com o periquito, seja lá com quem for, enfim, espero que tenha sido útil. E é isso, convido você a ficar por aqui para mais e melhores vídeos, cada vez mais, né? É isso. Valeu, tchau, tchau.